Ah, bem, então vamos dizer bom dia, boa noite, boa tarde a todos e todas. Nós resolvemos fazer essa conversa virtual diante da intranquilidade que paira em toda a nossa categoria do Estado de São Paulo. Na verdade, nós temos questões muito graves que permeiam esse debate, né? Esse debate da educação através do governador, através do secretário do FEDER, que tem comprometido o processo pedagógico, que tem comprometido o processo de atribuição de aula ou pré-atribuição de aula, que já visa para o ano que vem deixar as condições que nos encontramos, professores chorando, professores desesperados, professores que não foram retomados ou reconduzidos para a sala de aula. Então, nós temos de tudo que você imaginar está acontecendo. Critérios que não são critérios, muitas vezes são anticritérios que estabeleceram, mas tem escolas que a partir do farol, do dito farol do governo, né, vermelho, amarelo e verde, tem escolas que objetivamente estão cada uma falando do jeito que interessa, com os critérios que a eles interessam, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, cada um depois na fala se apresenta, mas eu já vou passar para a Maísa. Maísa é uma companheira militante histórica da nossa categoria e ela tem feito alguns textos, acho que esse é o segundo ou terceiro que tem publicado dela, que trata dessas questões relacionadas à falta de legalidade e a compensação dessa falta de legalidade, apresentando ou mandando para a Assembleia Legislativa projeto de lei que vá depois ainda piorar o que já está gravemente piorado. Tá bom? Mas é contigo então uns 10 minutinhos e depois os outros 5 minutos para cada um para ser uma coisa que leve aonde depois pessoas, colegas possam também acessar para ouvir a fala de todos e todas. Então, passo a palavra para a Maísa. Tá bom. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende de quando cada um vai assistir, né? Então, é o projeto de lei 1316 e 25. Eu queria só lembrar que ele muda 8 leis envolvendo da educação, né? São 8 leis no total que ele muda alguns artigos, que é justamente o que ele está fazendo hoje nas escolas, né? Sobre avaliação de desempenho e etc. E ele tem perdido muito na justiça, né? O nosso sindicato entra na justiça, como não consta em leis muita coisa que ele está fazendo, a gente acaba ganhando a liminar. Então ele falou, bom, então para parar com esse negócio de liminar, eu vou fazer lei. Mas mesmo assim, isso tudo aqui, mesmo a 1316, fere a LDB, a Lei de Diretrizes de Educação Nacional, que fala da gestão democrática nas escolas, e fere o artigo 206 da Constituição Federal. E isso ele não pode mudar, né? Porque isso é lei federal, ele não pode mudar. Mas, enfim, se passar lá na LESP, vai ser assim uma coisa muito ruim. Então, eu peguei alguns artigos, não todos, né, para chamar a atenção mesmo dos colegas e para ver se a gente vai aí para as ruas, para a Praça da República, dia 17 de dezembro. Então, eu comecei com a 444. A 444 de 85, a lei complementar, ela é um pouco revolucionária, porque ela foi feita num processo que estava na redemocratização do país, né? Muitas coisas, a sociedade civil, quer dizer, nós, sociedade civil, conseguimos, os educadores, né, os professores, eu não era professora na época ainda, mas muitos professores, professoras, o próprio sindicato deu pareceres e outros sindicatos interviram nessa lei. Então, por isso que era uma lei mais democrática. Ela introduziu, por exemplo, o conselho de escola deliberativo, mudou de consultivo para deliberativo, né?
Mas o Dória e o Rossieri já mexeram bastante na 444, através da 1374 de 22, aquela que o Dória e o Rossieri destrói a educação e o plano de carreira, já mudou muito a 444. A gente não conseguiu barrar. E essa, ele muda assim, no artigo 24 da LC 444 de 85, que é o Estatuto do Magistério, ele coloca que para os professores serem removidos, ele pode remover por ofício. Por ofício é aquela coisa autoritária, né? Eu ordeno que você saia da escola, pronto, você vai ser removido. Acabou, né? Uma forma extremamente autoritária, remover por ofício. É uma coisa absurda. Sei lá, só na ditadura militar mesmo que a gente viu isso. Artigo 45, na atribuição de aula, ele muda que, em vez de disciplina, pode ser atribuído por área de conhecimento. Alguns colegas vão até dizer, mas isso a gente já faz. Eu já pego aquelas correlatas, né, que é do meu curso, das 160 horas do meu curso. Isso não tem problema, mas tem sim. Hoje mesmo a gente estava com uma colega na subsede e ela é de português. Não é de inglês, mas como é PEI, a diretora disse, não, aqui você tem que dar inglês. Mas ela é português. Acabou pegando inglês para ficar na PEI. Então, é complicado isso, área de conhecimento, né? Porque pode dizer, não, você não vai dar aqui matemática, você vai dar química. Mas eu não me formei em química, eu me formei em matemática. Mas, enfim, ele quer mudar isso. O artigo 45, a Constituição... uma coisa que eu não sei se o pessoal vai gostar ou não, alguns vão gostar, que é a Constituição de jornada, com aulas livres ou em substituição, com projetos de pasta ou outras modalidades de ensino. Hoje, o que é projeto de pasta não entra na jornada, né? A partir daquele, ele muda, dizendo que não, se pegar projeto de pasta, faz parte da jornada. Ele muda também o recesso da equipe escolar, né, da gestão, né, eu não gosto de falar de gestão, né, direção da escola, dizendo que depende dele. Então, depende do ano e da vontade dele, né? Pelo que está dando para entender. Vai depender do ato dele, não é decreto, é ato. Então, assim, um ato, ele solta uma resolução, fala, esse ano vocês podem sair 10 dias de recesso. A direção e os funcionários também. Não, esse ano vocês não vão sair de recesso. Entendeu? É bem autoritário mesmo. Ele muda também a 1097, que é a prova de mérito, né? Que foi também uma... A gente foi contra no começo, mas no fim acabou prevalecendo aí. E a avaliação, ele muda no sentido de que a avaliação de desempenho vai interferir na prova de mérito. Então, se você tiver uma boa avaliação de desempenho, vamos pegar hoje essa coisa horrorosa dos faróis, né? Farol verde, então você vai fazer a prova de mérito. Farol amarelo e vermelho não vai. Ele pode dizer isso porque ele vai publicar isso depois, aí tem que ser decreto, né? Ele vai decretar alguma coisa nesse sentido. Ou seja, depende da avaliação de desempenho, e a gente sabe como está sendo a avaliação de desempenho aí nas nossas escolas, né? A 1374, de 22, que não só vale para os que estão ingressando agora, e para os categoria O, mas a 836, que é a nossa, a da maioria dos professores efetivos, né? Que é a 836 de 97, ele faz mudanças. A 1374 já fez mudanças na 836, né? Muita coisa que está na 1374 mudou a 836 e passou. Lá na Assembleia Legislativa passou, né? E nas PEIs, ele obriga a cumprir o ATPL integralmente na escola. Esse ano, acho que foi esse ano que ele estava começando a fazer isso, nós entramos na justiça, né? O sindicato entrou na justiça e ganhou. Então, teve que voltar atrás e deixar os professores cumprirem local de livre escolha. Mas, a partir de agora, se aprovado, tem que cumprir na escola. Aquelas avaliações de trilha, que eu, sinceramente, eu não tenho estômago para ler aquilo, aquela coisa enorme da 1374,
Eu só sei que ele coloca lá avaliação de desempenho. Então, você só vai evoluir naquela lei, aí a 1374, que a 836 ainda não mexe. A não ser que ele mude a 836. Evolução pela via acadêmica, evolução pela via não acadêmica. Ainda não está escrito aqui que ele mudou, mas ele pode mudar. Depende da avaliação de desempenho. Se você tiver uma boa avaliação de desempenho, você vai evoluir. Se não tiver, você não vai evoluir. Quer dizer, tudo é avaliação de desempenho extremamente subjetiva, tal que os companheiros vão falar a respeito disso, com certeza. Sobre as faltas, né? Já teve várias mudanças sobre as faltas. A gente já teve aquela que a gente tinha, dependendo da carga horária, né? Dependendo da jornada, você tinha lá 7 faltas aulas, ou 6 faltas aulas, aí podia ter durante o ano. Aí mudou na 1374, mudou até 2, não sei o que, tal. Agora ele quer mudar de novo, mas agora é uma coisa assim, absurda. Eu vou ler, porque eu escrevi alguns exemplos aqui, tá? Ele diz assim, uma falta-aula, a ausência vai ser de uma falta-aula, beleza. Faltou uma aula, desconta uma aula. Agora, uma falta, ele vai descontar uma falta dia se tiver mais de uma falta-aula no mesmo dia. Eu pus até um exemplo, né? Imagina a seguinte situação: uma professora deu 6 aulas de manhã e daria 2 aulas à tarde. Porém, houve algum problema e ela não pôde dar essas 2 aulas. Ficando, então, com 2 ausências de aula. Neste caso, ela ficará com a falta dia. E as aulas que ela já deu, perdeu. Deu as 6 aulas, trabalhou e não será paga por isso. Vai ser descontado o dia. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Uma falta dia, na ausência de 2 faltas lá na mesma semana. Aí, outra situação. A professora tem 32 aulas na semana. Num dia da semana, segunda-feira, por exemplo, tinha 7 aulas. Faltou uma, deu 6. Na mesma semana, na quinta-feira, por exemplo, faltou uma aula, fazendo 2 faltas aula na mesma semana. Será descontado de um dia, falta dia. Independente na semana toda ela deu aula. Não importa, vai ser descontado um dia, né, naquela semana. 2 faltas dias, se forem 4 no mesmo mês. Então, no mesmo mês, aqui eu vou resumir, no mesmo mês ela teve 4. Na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta. 4 faltas aula, desconta 2 dias. Mas vamos supor que essa professora faltou 2 aulas no mesmo dia. Ela já está penalizada lá em cima, ela vai perder um dia. Aí ela falta mais 2 dias naquele mês, fazendo 4 faltas aulas. Ela vai perder 3 dias. A resolução não fala em perder 3 dias, tá? Porque ela dá tópico por tópico. Ela fala que 4 faltas no mês perde 2 dias. Mas como você já foi penalizada antes, naquela semana que faltou 2, você já perdeu um dia. Vão ser 3, né? Enfim, esse é a questão do desconto. E na 836, tanto na 1374 como na 836, ele coloca avaliação de desempenho em tudo, para todos os professores, das 2 leis. Ele muda, então, a 836, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? A avaliação aqui que a gente faz, né, é que é uma coisa tão autoritária que... Quantos minutos eu tenho? Quantos Não, minutinhos pode eu tenho? concluir, já tem 10 minutos, pode concluir. Ah, tá. É tão autoritário, né? Tão autoritário que chega a ser assim, absurdo você comentar uma coisa dessa, né? Mas as professoras, eu vejo, quer dizer, vai ser uma bagunça a atribuição de aula. A PEI, como já é projeto de passe, eles fazem separado. Mas, no geral, vai ser um horror, porque se a professora efetiva não ficar naquela escola, eles falam não permanência. Eu falo expulsão. Foram expulsos. Simplesmente isso, né? Não é não permanência, foram expulsos. Aí são expulsos da escola e um categoria O que teve a permanência pode pegar as aulas. Então, como assim?
O categoria O vai pegar aula antes do efetivo, embora tenha a resolução 143, que ele dá lá a ordem de classificação. Mas, na prática, a gente até conversou com o funcionário da POS, o Fortunato, ele disse que, na prática, pode ser assim, sim. Quer dizer, um horror total a partir de 19 de janeiro, né, que vai ser a atribuição, é isso? Acho que 19 de janeiro. E a gente está numa situação bastante complicada mesmo. Mas, enfim, é isso. Do meu... e sobre os subsídios, eu não tive um estudo suficiente para poder falar neles, então por isso que eu não toquei nessa mudança dos subsídios. É isso. Ok, obrigado. Maísa Bonifácio Lima, né? RA, da subsede Tatuapé, a companheira histórica da categoria. Tem uma, digamos assim, tem uma vasta contribuição sindical. Gente, agora é o seguinte, está aberto até 5 minutos para as pessoas falar de como está, como estão observando a atual situação nas escolas. Está aberto. Não sei quem quer falar, é só levantar a mão. Ou então, se não tiver ninguém inscrito, fala. Elaine, até 5 minutos, Elaine. Oi, Aldo, eu havia levantado a mão. Aldo, seu Sem microfone está som. desligado. Quem levantou a mão primeiro, Neuza? Aqui eu estou no celular, não dá para acompanhar. É a Eu, Neuza. eu levantei, depois a Elaine e depois a Cida. Tá bom, então vamos à ordem aqui. Neuza, até 5 minutos. Então, eu, assim, só para abrir mesmo o debate, né? É, essas últimas, todas, enfim, todas, mas enfim, essas últimas resoluções, né, que foram publicadas agora, elas são extremamente cruéis, né? São extremamente cruéis em todos os sentidos para nossa categoria. Essa lei 1316, eu havia lido ela assim por cima, né? Antes da mais. Neuza, só um minutinho, Neuza. Ô, Elaine, querida, seu microfone está aberto, se puder fechar, porque está dando ruído aqui no microfone. Tá, obrigado. Pode continuar, Neuza. Eu havia lido por cima, sem fazer assim, uma análise, né, claro, que a Maísa fez. Mas, assim, num primeiro momento, na leitura desse projeto de lei, qual foi a impressão que eu tive, né? Eu até comentei isso com a Maísa. Para mim, está parecendo o golpe de Minerva para um sistema de educação que está agonizando. O sistema educacional aqui no estado de São Paulo, ele agoniza, ele está no fim, ele está... o que Tarcísio e Feder fizeram, né, nesse tempo de mandato do Tarcísio junto com o Feder, foi acabar de vez, né? Foi acabar de vez. Essa lei 1316 é extremamente absurda, extremamente absurda. É impossível que não se faça alguma coisa antes dessa lei ir para a Câmara, né, para ser analisada, para ser debatida. Porque não tem cabimento, não tem cabimento. As propostas que ele está fazendo aí, além de alterar, né, conquistas históricas, acaba de vez com a carreira do professor. Parece que ele fez o seguinte, ele foi vendo aonde, ele foi pegando tópicos para falar, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer aquilo, aqui eu posso fazer aquilo outro. Tudo foi muito bem pensado, tudo foi muito bem organizado para destruir de vez com a carreira do professor. Pena que a Maísa, ela disse que não fez um estudo a fundo a respeito do subsídio, né? Uma das maiores maldades da Lei 1374 foi isso, foi a implantação do pagamento por subsídio. E provavelmente nessa lei aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar
ele vai ampliar o pagamento por subsídio. Porque o que ele pode fazer? Ele não vai tirar, ele não vai extinguir o pagamento por subsídio. Com certeza ele vai ampliar ainda mais a maldade que é, né, esse pagamento por subsídios. Com relação a outra coisa também que diz, que vem mais diretamente a nossa luta, né, a luta da Aprofib, a luta da Aprofesp, é a implantação em lei da atribuição por área de conhecimento. Né? O que acontece em todas as áreas, não é só na área de humanas, mas para nós, principalmente porque somos da área de humanas. Né? Ele instituindo por lei, aí acaba de vez a aula de filosofia e sociologia. Porque um professor de história, um professor de geografia, é claro que ele vai pegar sociologia, ele vai pegar filosofia para completar a carga dele. E se antes já não tinha, agora não vai ter, agora vai sobrar muito menos. Né? Então, são tantos ataques, que a gente, se fosse pegar cada um desses ataques aqui, era possível mover uma ação contra o governo em cada um desses ataques. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade de impedir que esse projeto de lei vá para frente. Eu acho que a gente não pode aceitar que isso... Porque a gente sabe, chegando na LESP, estamos vencidos, né? Estaremos vencidos. Lá é muito difícil passar. Então, a gente tem que pensar no que fazer antes dele ir para a LESP. É isso. Obrigado, Neuza. Elaine? Até 5 minutos. Então, gente, a situação é pavorosa, né? Assim, eu estou estarrecida, né? Eles conseguem se superar, né? A cada vez que eles inventam um negócio diferente aí, eles se superam, né? E nessa coisa das faltas aí vai dar um rebuliço, uma tragédia dentro da escola, porque aí o professor vai faltar professor. Não, o problema deles não é falta de professor, a reclamação constante, né, das pessoas, que não tem professor na escola, que não sei o que, diretor vive reclamando, esse negócio das faltas aí vai concretizar, né, de vez, vai acabar, não vai mais ter professor na escola, aluno sem aula, aquela coisa toda. Né? E eu, como readaptada, eu estou duplamente preocupada, porque não tem uma linha sequer falando de readaptado. Né? Claro que eu fiquei feliz de não ter que fazer avaliação de desempenho, né? Eu não avaliei, também não fui avaliada, mas só que eu fico com medo, porque se com o pessoal de sala de aula está acontecendo isso, com o readaptado vai acontecer o quê? Né? Então, assim, eu acho que readaptado já tem que esperar a cessação aí da noite para o dia, né? Porque é o que eles podem fazer. Né? Então, eu acho que eu concordo aí com a Neuza, alguma coisa tem que ser feita, nem que seja organizar pequenas ações por escola e depois uma ação conjunta com o sindicato, não sei, gente. Alguma coisa tem que ser feita e tem que ser alguma estratégia muito bem pensada, porque eles não vão parar, viu, gente? Eles não vão parar. Eles podem até perder alguma coisa, mas no dia seguinte eles estão inventando outra coisa, né? E outra, né? A gente sabe que mesmo quando a gente ganha alguma coisa na justiça, eles descumprem. Eu não entendo, né? Isso desde os governos do PSDB, assim, descumpre ordem judicial, né? Enfim, a gente sabe, a justiça é burguesa mesmo, né? Kafkiano e tal. Certo, gente? É isso. Obrigada. E obrigado, Elaine. Próximo, Cida, depois o Marcos. Eu vou ser
tentar ser o mais breve, mas acho meio complicado. Eu vou para a questão de duas escolas. Sou Cida Crisóvia, aqui da região de São Bernardo. Hoje de manhã eu fui acompanhar com mais duas pessoas 80% da escola Mário Franciscon, que foram cessados, e a diretora disse que por um lapso, em vez dela validar os professores, ela colocou todos eles fora da escola. Eu não contei exatamente quantas pessoas estavam lá, mas se alguém conhece o auditório da DE, deu mais ou menos um pouquinho mais da metade de um lado. Então, estávamos quatro pessoas da PUESP, a dirigente, alguns supervisores. O que a diretora alegou? Que na hora de dar o aval, ela não deu, foi ao contrário. Então, assim, ela vai sofrer penalidades e diz que foi deixa eu queria usar a palavra correta, mas eu não vou encontrar. Pegou fogo, né? Conseguiram reverter todos os professores, os de bom desempenho e os outros que não têm bom desempenho, as três cores, todos vão ficar no Mário Franciscon o ano que vem. O que vai acontecer com a diretora? Segundo a dirigente e supervisor, ela vai ter oitiva para ver o que foi que aconteceu. Então, essa questão nós conseguimos ajudar a reverter. Outra questão da escola, eu falo Vila São Pedro, Maurício de Castro. Ela sinalizou para, acho que 9 professores, e a grande maioria são militantes. Inclusive, ela avaliou uma menina como ela deixa muitas crianças irem ao banheiro, como se o aluno não pudesse mais ir no banheiro. Então, ela avaliou por isso. E na entrevista que a menina fez da D ontem, ela tirou 10 da entrevista. E a diretora inverteu toda a história de tudo. Desde a história que vocês estão sabendo da barata, e foi no Ministério, que ela disse, eu não sei, que ela foi responder no Ministério Público, e nós expusemos para a dirigente e para as supervisoras tudo que ela fez quando nós fomos na primeira e quando outro pessoal foi na segunda, de assim, ser assim, grosseira, gritando. Ela chegou a dizer que estava acessando as pessoas ligadas à PUESP por conta de pessoas acima deles. Então, eu não sei. Eu acho que era só isso. A história é longa, pesada, né? Hoje, assim, o dia foi para nós muito pesado. E estamos no aguardo. As pessoas acham que tudo isso que está acontecendo agora vai cair. Vai voltar a ser tudo o que era antes. Então, a gente tem que aguardar até semana que vem. Concluir. Obrigado, Cida. Marcos, de Prudente. Pessoal, boa noite. Dá para me ouvir aí? Estamos ouvindo. Tá, obrigado. Então, eu sou aqui de Prudente, mas dei aula aí bastante tempo aí na capital, né, nas periferias paulistanas, né, mais precisamente na região aí da Zona Norte de São Paulo. E vim para cá, né, para o interior por conta da violência mesmo de São Paulo, né. Enfim, eu queria dividir aqui algumas questões com vocês, mas antes eu só queria
voltar a um ponto, né, que a Elaine colocou aí com bastante propriedade, preocupação, né? A Neuza também colocou, que é a questão dos subsídios, né? Eu acho que é uma luta que todos nós temos que fazer e tentar fortalecer o trabalho aí do Gianazzi, com a Bebel, e buscar aí pelos partidos e por aqueles políticos que são um pouco mais sensíveis, né? Porque eu acho que a gente está na sala de aula, mas a gente depende muito da vontade política e a gente sabe que a gente partilha de uma sociedade totalmente dividida e com muitos desafios pela frente em relação à educação. E a preocupação do subsídio, ela é um problema futuro no momento que a gente vai se aposentar, né? E aí eu acho que quem já está aposentado poderia até dividir conosco, porque você perde esse subsídio e aí você tem aí um ganho um pouco comprometedor, porque no período que você mais precisa, né, ali de assistência médica, que é caro, né? E aí você não vai ter aí um salário tão compatível com isso, né? Aqui voltando aos demais assuntos, né, que envolve toda essa situação imperativa, ditadora, né, é muito complexo, porque a gente ficou bastante tempo sem concurso, né? Acho que o último foi 2014, né? E aí o que ocorre? Agora a gente teve esse concurso recentemente, que as pessoas estão sendo chamadas à prestação, mas o Estado tem dado preferência para trabalhar com professores sem concurso. Por quê? Porque eles ficam refém das diretorias de ensino, que acabam pressionando pelo controle desses professores. Então, só para se ter uma ideia, a escola que eu estou aqui, que é bem tradicional e é uma cidade bolsonarista, Prudente, né, em si é bem bolsonarista, o que acontece? Quase todos os professores categoria O, eles foram mal avaliados. Quase todos eles ficaram no amarelo. Todos eles saíram chorando de dentro da sala. A grande contradição é que eu que participo dos ATPCs, né, e das reuniões, eu sou um indivíduo aqui chato, sou uma pedra no sapato por várias denúncias, o Aldo sabe muito bem disso daí, a gente já fez vários textos, né, para a revista aí, e os textos trouxeram impacto aqui, né? A gente tinha, por exemplo, intransigência de não se abrir terceiro ano noturno para os alunos que trabalhavam, né? Porque a diretoria não queria contratar professor, por exemplo, e foi aberto, né? O Aldo sabe, né? Acompanha essa luta aqui, e foi aberta um terceiro ano à noite por conta das denúncias feitas, porque as denúncias circularam aí em São Paulo, né? Então o medo, né? A gente teve até a intervenção da Bebel e do Gianazzi aqui na região. Mas, voltando, a parte dessas professoras, durante o ano letivo, elas foram elogiadas, né, nas reuniões de ATPC, nas reuniões que a gente faz aí para analisar a situação dos alunos, né? E aí, como é que você justifica que esses professores, por alguma razão, não foram bem avaliados, né? Então, é um tipo de avaliação que o professor ele fica muito refém da gestão. E a impressão que eu tenho na escola que eu estou, né, eu sou efetivo, mas eu vejo que tem um grande número de professores não efetivos, é que a gestão ela está dando preferência para trabalhar com o não efetivo pelo controle que vem via assédio moral. E aí, como se está naturalizando esse assédio moral, né, com essa relação que é ditadora, o professor ele abre mão da crítica. Então, nós tivemos agora um quarto conselho, né, o conselho aqui, que é do final de ano, né, e os professores foram forçados a passar para frente alunos que não tinham condições.
né? Então, nós tínhamos uma sala aqui muito problemática e a gente acabou fazendo uma reunião, foi um pé de sofá danado, porque se cobrou o conselho tutelar, eu fiz uma requisição para que o promotor da cidade viesse até a escola, e aí a direção da escola se sentiu pressionada, disse que ia tomar uma providência e depois apresentou para nós, né? Não para a escola de modo geral, mas fez uma reunião à prestação, né, que acho que é a forma que eles vão controlando a escola, e disse que não dava porque o conselho tutelar disse que isso era uma demanda da escola, e etc. e tal, e inventou lá as desculpas para que a providência não fosse tomada. Mas a consequência os professores categoria O, eles abrem mão da crítica, porque eles podem ser penalizados na avaliação, né? Então, algo que veio na minha avaliação e me incomodou muito, e eu sou um professor super atuante aqui, eu sempre falo para os alunos que o importante é o aprendizado e não a nota, que eu tenho problema de comunicação com a gestão, que eu preciso melhorar. E isso, que esse critério, quem dá é a própria gestão. Você fica amarrado porque você não consegue devolver isso para a gestão. Uma outra questão que eu queria dividir com vocês é a liberdade de cátedra. Então, por exemplo, nós damos aula, a gente tinha aquele planejamento tradicional, onde a gente vai para a escola, sente os alunos que estão chegando, vê o aprendizado dos alunos, vê o conteúdo, e aí, a partir daquela primeira semana, a gente desenvolvia lá o nosso planejamento anual e ia se conversando e a gente ia dando conta das aulas. E à medida que acontecia um fato, por exemplo, um fato que marcasse a sociedade, né? Igual esse fato trágico em que o indivíduo arrastou a menina com o carro e ela acabou perdendo as pernas, a gente tinha liberdade, nós de humanas, né, de canalizar a aula que a gente havia planejado para aquela discussão que envolvia o fato social, em função da importância da discussão, do clamor social, até por uma questão de conscientização, né? Nós trabalhamos com formação humana, agora não. Agora a gente fica preso ao slide. E aí, aquela aula dada. Então, o monitoramento, o acompanhamento de aula que eles colocam, e aí eles colocam um nome todo bonito, ele nada mais cara, daquela intervenção ou da figura do interventor que ocorria lá na ditadura militar, onde indivíduos entravam dentro das salas de aula e viam o que estava sendo dado, para ver se você estava de acordo ou não, cara, com aquilo que o governo queria. Então, é muito ruim e é muito delicada a nossa situação, porque a gente tem uma categoria dividida por classes, né? E aí é muito complexo, porque vai uma análise assim, um tanto delicada, né? A gente tem muitos professores que não são efetivos e ficam reféns aí da gestão, então eles acabam abrindo mão da crítica, e aí as diretorias, junto com a gestão da unidade escolar, elas vão controlando esse, esse processo, né? Então a gente tem aí, como o Chico está sempre colocando aí nos debates que a gente acaba fazendo, né? A lógica do mercado dentro da escola, né? Isso a gente já vem denunciando e falando, né? Então tá muito difícil. Eu tive uma experiência muito chata na escola, porque eu sou aquele professor que fala com o pai, eu chamo o pai para conversar, né? E aí chegou um pai após o intervalo, e eu estava descendo para a sala. Você não pode conversar com o pai aqui? Eu falei, não, tá bom, eu converso com o pai, né? Só que eu preciso abrir a sala de aula lá, e aí era justamente a aula que seria, que teria aquele acompanhamento monitorado, né? Para ver lá se você está de acordo ou não. E o que ocorreu? Eu fiquei ali uns 10 minutos conversando com o pai, voltei correndo lá para a sala de aula para dar conta então da aula proposta, e aí não finalizou o slide, porque faltou, né,
chegou no final, faltou tempo. E aí, na hora de dar a devolutiva, elas colocaram lá que eu dei a aula, tinha lá ali algumas questões de discordância, e de que eu não finalizei o slide, que eu teria então que o feedback que foi dado é que eu precisava me organizar para falar, para chegar ao final do slide. Então, eu sou obrigado a concluir esse monitoramento e eu não consigo dar nenhuma devolutiva, falar, nesse dia eu falei com o pai, né? Nesse dia eu falei com a mãe. Então, é muito delicada a nossa situação e eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão em vários pontos, assim, porque a gente ficou refém da sociedade, que agora usa a escola como uma espécie de crechão, e a gente está refém de todo esse sistema que o governo desenvolveu, e aí ele vem sendo bem sucedido nessa estratégia de precarizar a nossa situação, e a gente não consegue se organizar tamanha a pancada que nós tomamos, né, na gestão Dória e agora com o Tarcísio também metendo esse pontapé aí, né? Então, é muito complicado aqui no interior. Os professores estão sofrendo demais, parte deles não criticam, simplesmente trabalham, e eu estou bem pessimista enquanto ao futuro. Ô, Marcos, legal, obrigado. Chico, até 5 minutos. Microfone. Só para abaixarem a mãozinha, se não vão falar mais, abaixar a mão, ou mesmo quem vai falar, para não pra ficar mais fácil aqui a visibilidade, tá bom? Chico. Boa noite, Aldo. Me avisa 30 segundos antes, tá bom? Eu não quero passar de 5. É o seguinte, gente, eu sei que a gente faz as reuniões, de certa forma, uma terapia, né, seu Aldo? É terapia, porque a gente fica desabafando aqui, porque o governo, não sei o que lá. Olha, eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse em sala de aula agora, ou eu já tinha morrido, ou eu já tinha matado. Não dá para aceitar isso. O governo, a Neuza falou, o governo está intencionalmente, malevolamente, querendo destruir a carreira do magistério público. Não tem papo mais, gente. Não tem diálogo, reflexão. Não tem isso. Claro que a gente tem que continuar refletindo, tal, né? É impossível não refletir, né? Como dizia Gramsci. Mas a gente tem que agir. Se eu fosse professor na sala de aula, eu ia fazer um pandemônio, eu ia chamar o conselho de escola, mesmo porque eu era efetivo, né? É claro que o governo trabalha com os temporários, com os ACTs, com os... Como é que chama agora mesmo? Categoria O? Categoria... É isso aí? Não chama ninguém concursado, porque é claro que ele domina. Isso é de propósito. Isso é pensado. As mudanças das leis é um absurdo. É crime que estão fazendo. Não tanto crime contra o professor, que é assédio. Alguém disse aqui, eu sempre digo... Nunca na ditadura foi feito assim. Eu nunca tive ninguém que entrou na minha sala de aula no tempo da ditadura. Comecei a dar aula em 83. Certamente antes entrava. Mas eu nunca ganhei. A avaliação era A, B, C. Eu sempre ganhava C. Eu nunca tive evolução na carreira. E a diretora não brigava comigo. Não, nunca vi a diretora vir em show. Quando começou a mudança com o PSDB e eu tive lá uma diretora assistente lá, as diretoras, vindo dizer que aula que eu tinha que dar. Um dia chegou uma coordenadora lá em torno da sala, mas professor, o senhor não devia falar assim? Eu falei, dona Maria. Claro que não, dona Maria. Dona Regina, a senhora pode falar comigo o que a senhora quiser. Eu não estudei a vida inteira, não dei aula há 25 anos, eu não fiz mestrado na USP, eu não fiz filosofia e dei 1000 cursos para a senhora vir aqui na frente dos alunos me ensinar a dar aula. O que a senhora sabe de filosofia? Eu falei na cara dela mesmo. Eu aceito sugestão, pode assistir minha aula, mas a senhora vai dar sugestão lá depois. Aí eu falei, o que a senhora, esse assunto que eu estou tratando aqui sobre
sei lá, era um assunto de filosofia. O que a senhora sugere? Ai, você devia... Eu falei assim, ó, querida, aqui é aula de filosofia. Né? Como diz o Marcos aí, se teve um caso de uma menina sendo morta, sendo quebrada por um cara machista, mas eu parava a aula aqui, ó, vamos discutir isso, que tem a ver com violência, que tem a ver com liberdade das pessoas, com dignidade das pessoas, e tem a ver com o meu conteúdo. Tem a ver com o meu conteúdo. E aí os alunos discutem. Você traz a realidade para dentro da sala. Mas é o seguinte, ó, não tem papo com esse governo. Vamos parar de chorar, vamos parar de se lamentar, e a gente tem que tomar atitudes concretas. Eu já sugeri a gente levar uma dúzia de ovos podres e jogar na secretaria. Eu vou levar um ovo podre que eu fiz aqui, tá na janela lá, fedendo. Eu vou levar um e vou jogar. E vou. Se for me prender, e foda-se. Vou falar, Péder, desgraçado, e vou jogar lá na porta da secretaria. Se me prenderem, prenderam, eu vou ficar preso, por causa do ovo podre. As entidades, a minha sugestão é o seguinte, as entidades têm que reunir, fazer uma campanha na TV, todas as entidades pagam, campanha de 30 segundos, na TV Globo, na Record, na Bandeirantes. O Estado de São Paulo está destruindo a carreira do Marcelo, está destruindo a escola pública. Está destruindo. E aí bota Bebel, bota não sei quem, bota Gianazzi, bota o pessoal da Paz, bota do CPP, da UDEMO, e fala, eu sou presidente da UDEMO, o governo está cometendo um crime, não tanto contra os professores, como já falei, mas contra a educação. Esse negócio de... O governo do Rio de Janeiro vai pagar um bônus para quem passar 95% da sala. Isso é crime! Crime! Então, fica aqui a minha proposta, e realmente nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dar um jeito. Não é possível, meu Deus do céu, que isso tem a ver, ó, a tecnoburocracia dentro do tecnicismo. Tem textos e textos escritos. É para fazer isso com a lei, é para fazer isso, é o controle, é tudo, para o cara ficar com a cabeça baixa e não desrespeito de carta, desrespeito de tudo, para o professor ficar com a cabeça baixa e não reagir e não educar. Não educar. Cambada de safado. É isso aí, boa noite. Valeu, Chico. Albert. Opa, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Fala, Albert. Vamos revê-los aí. Satisfação ver vocês de novo. E falar um pouco que eu achei muito boa a apresentação da Maísa, né? E só destacar um aspecto que ela já destacou, mas eu gostaria até de reforçar isso, assim, pelo nível do absurdo, né? Que é essa questão das faltas dias baseado na falta aula, né? Que ela falou aí, que você teve duas faltas aula num dia, você toma falta dia, né? E aí se você tem, eu acho que é 4 faltas aula no mês, você toma 2 faltas dias. No mês inteiro, se o cara faltou 4 aulas, ele toma 2 faltas dias. Assim, eu achava que era uma gestão capitalista, pró-capitalista, né? Mas se você for ver bem, não é capitalismo isso daí, não. Isso daí é pré-capitalismo. Porque você não recebe a hora que você trabalhou. É menos avançado do que o trabalho operário lá do século XIX. Você trabalha e não recebe aquele horário. Você trabalhou 6 horas aulas no dia, e aí você teve que sair por qualquer razão. Nas últimas 2, como a companheira Maísa falou, você não recebe essas horas. No telemarketing não é assim. No telemarketing não funciona dessa forma. No telemarketing você recebe as horas que você trabalhou. E o mesmo no qualquer trabalho capitalista aí. Ou seja, a precarização assim é pior do que o setor privado, assim, esse regime assim de você. É como se só finalizando assim, que eu só queria manifestar assim o meu absurdo, assim, como eu achei absurdo esse aspecto de um projeto de vários absurdos assim, né? Como se
Você deu aula lá no 6º, 7º, 8º, 9º ano de manhã. Aí de tarde você não conseguiu dar aula no 1º, no 2º. Aí é como se você não tivesse dado aula no fundamental. Então quem deu aula no fundamental de manhã? Porque ninguém vai receber por aquela aula. Ou seja, o professor não recebe pela aula que ele deu. Instaura o regime que o professor trabalha da aula e não recebe. Assim, vai além do capitalismo, assim, isso daí, assim. Eu acho uma coisa chocante, assim. E concordo com o Chico aí, quando ele coloca aí que a gente tem que ir cada vez mais para cima, porque, sinceramente, assim, acho que não sei o que mais falta, né? Valeu, obrigado pela atenção. Falou, Albert. Prazer Viu, vê-lo. Aldão, só para falar Legal. uma coisa aqui, para animar um pouco. Se eu fosse um cara mais bonito, eu fazia striptease lá na secretaria, na Praça da República. Eu ia arrancar minha roupa e ficar pelado. Mas como eu sou muito... Calma, Chico. Calma. Cana. Cana tá aqui? Saiu? Caiu? Não. O Chico tá muito Olá, radical minutos, hoje, Chico. Antes que o Chico faça striptease aqui também, entendeu? Vamos lá. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que todo mundo fez falas muito boas aqui, dando panorama, né? A gente tem conversado há muito tempo já sobre esses ataques todos. E é uma coisa que é curioso, né? Assim, de ver que é claro que a pessoa que é militante, foi militante a vida toda, continua sendo sindicalista, né? Ela sempre vai se indignar com os ataques à categoria, à classe, né? De forma geral. E o curioso desse, mas talvez a particularidade, nem a particularidade, mas talvez a originalidade desses ataques hoje é que eles conseguem fazer as pessoas que não estão mais na sala de aula visualizar um tempo que passou. O Chico falou aqui da ditadura, né? Claro, né, que 83 era a abertura, né? A ditadura já estava virando fumaça. Mas é uma coisa mesmo da ditadura. A Maísa chegou a falar ali, né? Isso é coisa que a ditadura fazia, né? Ato institucional. Você pega e você joga para fora um funcionário público. O AI1 fez isso. Acho que a gente pode até fazer essa analogia, né? Então, assim, é muito interessante ver como que essas medidas do Tarcísio e do Feder, elas estão conseguindo resgatar uma memória não afetiva nas pessoas que passaram já pela sala de aula, né? É muito brutal. Eu falei aqui no comecinho, né, no pré-reunião, antes de começar propriamente a atividade, né, que na minha escola todo mundo foi reconduzido, até os seres abjetos, né, até professores absolutamente que eu considero pessoas desprezíveis, assim, pelas posições políticas, pelas posições pessoais, pela conduta humana, né, e profissional. Agora, né, independente disso, veja o quadro que a gente tem. Se a gente tem uma gestão, lá na escola tivemos algumas indisposições esse ano com a gestão, a Elaine sabe disso, né? Mas você tem uma gestão que está aberta a dialogar ou não quer se indispor demais com os professores, até porque escolas e escolas, né? Também a diretoria de ensino tem aí os seus preferidos. Você tem outros lugares que nem uma escola hoje. A gente amanheceu com a notícia de que 80% da escola aqui em São Bernardo do Campo, Mário Franciscon, tinha sido não reconduzida. E aí foi uma ocupação da diretoria de ensino, né? De forma mecânica. Porque todo mundo tinha que fazer entrevista, então vira ali um assalto ao espaço da diretoria de ensino. O sindicato esteve lá e tal. Nessa situação, a própria dirigente teve que reconhecer
entre aspas, reconhecer que foi um erro da diretora. Não foi erro, né, gente? Porque não tem como ser erro. É impossível ser um erro, tá? Porque quem chegou a visualizar como funciona esse processo, tem uma régua lá. Eu consegui ver porque a direção mostrou para mim. Tem uma régua com um balãozinho, onde o diretor tica, e ali, depois que ele tica, aparece: você tem certeza que não deseja, que não deseja reconduzir esse professor para permanecer na escola no ano que vem? Algo desse tipo. Então, objetivamente é isso, é opcional, né? Do diretor. Então não tem como errar. É claro que a dirigente falou isso para não abrir um precedente. Porque outras escolas tiveram um monte de gente que não foi reconduzida, e aí quando você trata como um erro da diretora, e não como orientação, ou não até como uma decisão legitimada, porque quando ela falou que foi erro, ela quer dizer que foi um erro técnico. Não foi erro técnico, foi uma decisão da direção sustentada na própria resolução da DE. Como nós vimos aqui na escola Maurício de Castro, que é uma escola que tem uma quantidade muito grande de pessoas filiadas à PUESP e atuantes, e a grande maioria delas, inclusive o antigo coordenador da subsede aqui de São Bernardo, não foram reconduzidos. Pessoas que têm seus 20 anos de sala de aula naquela escola. Então, ou quase isso. Então, quer dizer, é uma coisa absurda. A gente está precisando ser criativo, né? A gente está precisando radicalizar também, ó. Mas mais do que radicalizar, porque o radicalismo aí também precisa ser conduzido devidamente, né? A gente precisa ser criativo aí na forma de agir. Eu notei que já houve previamente adesão a esse ato de 17 de pessoas que não estavam que não vinham participando de ações do sindicato há um tempo. Eu notei que houve disposição de pessoas que já não estavam, até porque isso mexe. Porque tem um discurso muito medíocre que se generalizou também, que é o seguinte, né? Um segmento dos efetivos e dos EFs começou a dizer: bom, já a categoria O não luta, eu não vou lutar também, porque quem está se fudendo é o categoria O. Fundamentalmente, claro, né? Quem tomava o grosso da chibatada era o O. E aí sobrava uma chibatada, um pouquinho de chibatada para os efetivos. Agora a chibatada está sendo distribuída quase que perdi aqui a pronúncia verbal, depois a mãe me corrige. Vixe, esquece. De forma igualitária, né? Então, aparentemente, vai ter uma adesão maior nesse momento. E eu acho que a gente tem que explorar esse potencial. Eu gostei da ideia de tacar ovo na DE. Complicado é que se você taca o ovo na DE e uma câmera te pega, você sofre uma demissão compulsória, né? Um processo administrativo. Também tem esses problemas. Um aposentado está mais tranquilo nesse sentido. Mas esse negócio do Big Brother hoje aí, que filma todo mundo, é séria a coisa. As pessoas pegam o processo administrativo. Mas, assim, de toda forma, esse modus operandi da PUESP aí, de chegar na Praça da República, fazer fala lá, todas as correntes, vai, fala. Aí vem a chapa 2, fala mal da Bebel. Aí vem alguém da articulação, defende a Bebel. Aí vem alguém do fórum da oposição e defende ainda mais a Bebel do que a articulação. Esse negócio, ele precisa avançar, né? Eu acho que se a gente tem aqui um papel positivo aqui na conjuntura, mesmo sendo um grupo pequeno, é que nós temos posições muito objetivas e originais também, né? A gente está dentro do fórum, mas a gente não se pauta pelo fórum. A gente está na chapa 1, mas a gente não fica a rebote de ninguém. E a gente consegue fazer a crítica sem cair naquele discurso mais enviesado que
os agrupamentos da Chapa 2, do meu entendimento, não ter, né? Eu acho que a gente pode pensar aí em formas de atuação. Eu sugeriria que para esse ato, por exemplo, todo mundo levasse muita bandeira, muito cartaz, que a gente conseguisse, enfim, ter um material próprio para dialogar com as pessoas na rua. E se alguém conseguir escrever lá um fora férias na Seduc lá com spray, é lindo também, né? Mas eu não teria muito mais a dizer assim, sobre a conjuntura. Acho que todo mundo aqui já falou bem, apontou bastante coisa, né? E ano que vem vai ser pior, porque agora tem também. Eu acho que isso não foi abordado aqui, né? Se foi, eu perdi. Ano que vem, a gente vai ter que fazer também um relatório individual para roxar na sala de aula. Não é só o relatório da sala, não é só a avaliação de desempenho da gestão, não é só a avaliação de desempenho dos alunos, não é só nós fazendo a avaliação de desempenho da gestão também. Vamos ter que fazer relatórios individuais. E esses relatórios também vão ser uma espécie de... Na verdade, eles querem uma confissão de crime, né? É isso que eles querem. Eles vão pegar aquilo e vão espremer e vão falar, não, mas você fez isso, será que você fez isso mesmo? Porque, cadê? Vão tentar fazer um assédio sistemático em cima disso. E eu acho que o nosso grupo aqui, ele tem que começar a pensar esse tipo de coisa, sabe? Materiais próprios, seja individual, seja digital, seja físico, e pensar ações próprias também. Porque o que tem acontecido muitas vezes nesses atos é isso, né? Na proposição, não há criatividade. E eu acho que esse é o momento que dá para a gente ser criativo. Porque está tendo uma adesão extraordinária, vamos dizer assim, dentro do que tem sido a conjuntura atual. Legal, Cana. Neuza, você marca meus 5 minutos também? Me avisa com 30 segundos, porque senão eu vou longe aqui. Né? Primeiro, o Chico, só dizer aqui para você. Só lembrei aqui, equitativa a palavra. Tá. Então, Chico, só para a gente entender aqui. Mesmo que seja um grupo que está fazendo terapia, vamos ter cuidado, a terapia é importante. Né? Terapia é importante do ponto de vista do acompanhamento, porque as pessoas, de fato, poderiam ter vários grupos fazendo terapia, porque o adoecimento da nossa categoria é enorme. Então, mesmo que estejamos aqui fazendo terapia, estamos cumprindo uma importante tarefa do ponto de vista da psique humana. Acho que é legal isso, a gente conversar aqui. E muitos companheiros hoje não fazem terapia porque, né, não tem a estrutura para fazer terapia. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto importante. Segundo, que nós estamos diante de um assédio estrutural. O que é o assédio estrutural? O governo, ou seja, aquilo que faz parte da estrutura de dominação do governo. Althusser trabalhava muito isso, né? E outros teóricos. O governo aprova ou determina a partir da legislação, os dirigentes colocam em prática, e supervisores supervisionam se está colocando em prática ou não. Os gestores têm que colocar em prática, porque também estão instáveis na medida em que eles também estão vulneráveis, eles não têm nada, não têm um ponto de apoio. E os professores também ou colocam em prática aquilo que fizeram, ou vão pagar um preço alto como estão pagando. E isso tem também uma implicação do ponto de vista sindical. Para mim, está nítida a possibilidade concreta do amordaçamento da nossa categoria. Não é um negócio estúpido que está acontecendo. Eu pego o exemplo da escola do Maurício de Castro, São Bernardo do Campo. Representantes de escola
militantes com um grau de criticidade importante, dirigentes ou ex-dirigente da POSP, nenhum deles foram reconduzidos ou então não obtiveram a permanência, foram expostos. Tem gente lá, por exemplo, eu pego o caso de um professor que eu conheço, que eu vou citar o nome, e isso está levando a teoria do puxa-saquismo. A teoria do puxa-saquismo, ou seja, se eu ficar quietinho, né, eu vou ser reconhecido, vou ser reconduzido, e aí você cria um fosso em relação ao professor e o sindicato. Se aproximar das pessoas do sindicato é um risco. Eles trabalham com essa condição de colocar para a sociedade, olha, o sindicato é um risco porque esse pessoal é perseguido pelo governo, é perseguido pelo dirigente de ensino, passa a ser perseguido pelos diretores, é uma correia de transmissão aonde essas pessoas são penalizadas. Nesse sentido, eu falo igual o Chico também. A escola que eu lecionei, já mataram ela, já acabaram com ela, né? Já acabaram. E eu diria mais, eu diria de que é preciso as pessoas reagirem. Isso, a pedagogia da submissão. Exatamente isso, Albert. É exatamente essa política que tem em jogo. E também a pedagogia da malandragem. O que é a pedagogia da malandragem? O professor não foi classificado na escola, pergunta para a direção da escola, para a gestão, mas por quê? Explica por que eu não vou me manter na permanência. Isso é ordens que vem de cima. Aí você vai na diretoria de cima, pergunta o que está acontecendo, por que você deu essa ordem. Não tem nada a ver com isso, esse é o problema da escola. Ou seja, é a pedagogia da malandragem, da falta de identidade. E isso é muito grave, você formar as pessoas ou transformar o campo da formação, né, nesse tipo de posicionamento da pedagogia do medo, da pedagogia da submissão, da pedagogia da malandragem, né? E grande parte dos diretores também começa a se ficar malandro, porque ele também precisa estar de bem com a gestão ou com a dirigente de ensino para poder continuar no cargo. Então, é um pouco a síndrome de Estocolmo. Eu não gosto do meu inimigo, mas eu vou ter que bajular ele, ou consciente ou inconscientemente, eu vou bajular no sentido de que para que eu possa me dar bem na vida, né? Me dar bem na vida. Então, a distorção pedagógica que nós estamos vivenciando aqui no estado de São Paulo é o terrorismo pedagógico. Porque, veja, a escola que reconduziu o professor em vermelho e a mesma escola que não reconduziu o professor também em vermelho ou amarelo. Qual o critério? O critério é não ter critério. O critério é você, ou seja, é uma coisa que serve para todo mundo e ao mesmo tempo não serve para ninguém. Só serve para perseguir os companheiros, os militantes, as pessoas que têm um grau de criticidade, silenciar os filósofos, silenciar os sociólogos, os historiadores, as pessoas da geografia. É esse o objetivo deles. E aí, companheiros, não vamos entrar nessa calenda de dizer que não, isso aqui estão acabando com a filosofia. A nossa filosofia eles estão acabando, tentando acabar. Mas a filosofia deles, porque isso é um comportamento filosófico. Isso são ditames filosóficos, reacionário, da direita, fascista. Eu entendo de que o sindicato tem que ser mais ativo. Nosso sindicato tem que ser mais ativo. Se o professor não pode botar a cara, vamos a gente botar a cara. Nós estamos chegando ao ponto, companheiro, a prática que eu faço exatamente. Nós estamos chegando ao ponto, Chico, e aqui não é a POS só melhor que eu estou falando, aqui é um grupo político chamado Em Frente, aonde um aluno, numa escola, esse aluno é laudado, esse aluno, um funcionário da escola,
fez uma aposta com o aluno, te dou R$ 100 se você pegar uma barata e engolir a barata. E tem um vídeo. E esse aluno, no meio de todo mundo, os alunos filmando, gravou mastigando a barata. 8 minutos, Aldo. Estou terminando, desculpa. Mastigando a barata. Significa o quê? E parte dos professores se revoltaram contra uma matéria que eu fiz no ABC da Luta denunciando isso. Olha, eu vou esperar o que mais de pessoas com esse tipo de leitura de mundo? Com esse tipo de comportamento e falta de apego e da defesa dos direitos humanos para uma criança, para um adolescente que tem laudo com dificuldades operacionais. Então, é uma bandalheira generalizada para concluir e não tem outra saída. A minha sugestão aqui, gente, é o seguinte: nós temos que apostar na Assembleia. A minha proposta é que eu quero lançar um desafio para cada um de nós aqui. Cada um de nós fazermos um vídeo de 1 minuto, né, e postar, a gente divulga em todas as redes aqui em São Bernardo do Campo, postar dizendo e chamando todo mundo para a Assembleia no dia 17. 1 minutinho. Gente, ou a gente se organiza para poder enfrentar o governo, ou concretamente as coisas vão piorar a cada dia que passa. Desculpa demorar um pouco mais, mas é isso que eu tinha para dizer para os companheiros aqui também. Todo mundo aqui já falou, então, para que a gente não amplie demais a nossa... Eu queria propor agora que, em 2 minutos, só um minutinho, em 2 minutos, a gente já faça as considerações finais e a gente já vamos aqui encerrando, quem quiser falar, em 2 minutos agora, rigorosamente, para poder não estourar muito tempo aqui, para que as pessoas tenham interesse em depois acompanhar e participar. Tudo bem esse encaminhamento? Então, vai lá, quem começa, então? A Maísa começa, que levantou a mão. Mais 2 minutos. É só para dizer sobre o que você falou, amordaçamento da categoria, né? Vocês conhecem esse material aqui? Eu não sei se eu estou pondo direitinho. Várias entidades fizeram, chama Manual de Defesa contra a Censura na Escola. Foi feito pela questão onde isso aqui foi feito em 2018, mas desde o Temer, que a escola vem sendo amordaçada, tal, né? Por causa da era Bolsonaro, proibindo o professor de dar entrevistas, tal. Aí é um material que tem 180 páginas, né? Foi feito por várias entidades, explicando passo a passo como é que a gente faz para romper esse amordaçamento. É muito legal esse material aqui. E ele nunca foi tão atual quanto agora, né? Para a gente poder colocar. E resgatar a LDB, que fala da gestão democrática, o artigo 206 da Constituição Federal, que fala da liberdade de cátedra, isso tem que ser resgatado, né? Porque ele não pode ficar soltando resoluçõezinha, normazinha, e ferindo as leis maiores. E, para mim, isso tudo, finalizando, isso tudo faz parte da reforma administrativa. Para mim, é a reforma administrativa. Teve a PEC 32 do Bolsonaro, mas antes da PEC 32 teve o Temer, o Brasil para o Futuro, é isso? Não, a Ponte para o Futuro, uma coisa assim o nome? Isso. Que eles pediram para o Banco Mundial, o BIRT, né, fazer um levantamento de tudo que eles achavam que fazia o Brasil não caminhar, né? Então, o que não fazia o Brasil não caminhar para eles era tudo isso. É a escola que tem sindicato, é professor que luta, então vamos acabar com isso aí. Acabar com o SUS, o SUS dá muito trabalho. Tem 300 páginas esse documento do Banco Mundial, e tudo que está escrito lá da educação, se vocês querem, depois eu mando para vocês, é o que FED está fazendo agora. E a reforma administrativa faz o quê? Acaba com o funcionalismo público
ele escolhe quem vai trabalhar, né? Então, você vê a reforma do Bolsonaro, que deixa de existir o funcionário público para existir aquele contratado? É isso, para mim é isso. Eles já começaram aqui em São Paulo. É isso que a gente tem também que denunciar. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Maísa. Legal. Mais alguém? Vamos lá. Então, vou falando aqui. Cida, vamos lá, Cida. Falar. 2 minutos. Chamando todos os professores, conduzidos ou não, bora para a Praça da República. É República ou Paulista? República. Do dia 17. República. República. República? Então, assim, não é porque eu fui reconduzido que eu não preciso lutar. Esse ano você foi, o ano que vem você não sabe. E assim, eu falo que é lei de causa e efeito. Nós somos muito mal recebidos lá no Maurício de Castro, por uma parte dos professores. Não deu 2 dias e vieram pedir socorro para o sindicato. Então, bora para a luta. Finalizei. Posso Vamos falar? lá, próximo. Eu? Chico, vai lá. Não, curto e grosso. Eu acho que esse negócio de striptease, o ovo é verdade. Eu acho que se cada professor levasse um ovo, a gente jogaria todo mundo junto. Então eles tinham que mandar todo mundo embora. Entendendo? Ele não ia provar nada. Se bem que eu estou eu tô quase pegando uns meninos de rua lá e pagando R$5 cada um para jogar ovo. Né? Eu dou R$5 para vocês vão lá e jogam lá na secretaria. Mas isso aí eu vou me comprometer, né? Eu não posso fazer isso. Eu vou ver se eu acho um jeito de, no meio da multidão, jogar o ovo. Gente, não tem mais do que falar. Sobre a terapia, Aldo, eu não sou contra a terapia. É que, às vezes, a gente participa de vários grupos e o pessoal fica naquela explica e chora e explica. Aí o Marx disse aquela tese 11, né, contra Feuerbach, né? Não, os filósofos ficaram interpretando o mundo até hoje, cabe transformá-lo. Aí eu escrevi no meu livro de filosofia, o Marx está interpretando o mundo, só que ele não está dizendo que não é para interpretar o mundo, ele está dizendo, até agora a gente só interpretou o mundo, temos que interpretar o mundo e agir, caramba. A história mudou, esse negócio de ficar só blá, não dá. E aí, termino com a sugestão prática de novo, além do ovo, tá? E da propaganda das entidades, que eu devia fazer uma propaganda séria, todo mundo participando, que é esse negócio de caminhão, ficar lá em cima, todo mundo discursando, 3 minutos para não sei quem, 3 minutos para quem. Aí a oposição do PSTU fala mal da Bebel, aí a Bebel fala mal do sei quem. Isso aí está destruindo nosso sindicato, tem que parar com isso. Eu vou falar para a Bebel lá, se ninguém falar, eu vou falar, vocês têm que parar com esse negócio aí. E quando a Profesp, alguém da filosofia, pede para falar, eles não dão a palavra. A última vez que eu pedi a palavra lá, veio a chuva, todo mundo falou, até as prostitutas, né, da Praça da República falaram no caminhão com muito orgulho, e eu fiquei lá, começou a chover, eu não falei. E eu sou o quê? Eu era presidente de uma entidade chamada Profesp, ou da Profib, ou seja de quem for, não. Fala todo mundo, e fica blá. A gente tem que parar com isso, mudar essa dinâmica, senão a gente está afastando os professores. Obrigado, boa noite. Obrigado, Chico. Neuza? Eu queria lembrar, talvez seja a hora também da gente pensar em recuperar as estratégias mais antigas, né? Por exemplo, acampar na frente da SEDUC, fazer um movimento permanente na frente da SEDUC. Eu acho que o Tonhão, todo mundo aqui, né, a vanguarda aqui, os meninos novos não lembram, mas nós, eu, Maísa, Chico, Aldo, dava muito sucesso, dava muito certo, né, aqueles acampamentos, né, porque além de ter pessoas ali constantemente, obrigava uma movimentação.
né? Porque as pessoas iam lá ajudar, dar apoio para quem estava acampado. Havia uma troca também, né, de acampados. Talvez seja o caso da gente apelar também para esse tipo de estratégia, né? Não sei. É isso. Obrigado, Neuza. Elaine, 2 minutos. Então, gente, eu sou super a favor de recuperar as estratégias antigas, né? Como essa do acampamento, aquelas por exemplo, eu acho improvável que aconteça, mas digamos que conseguíssemos deflagrar greve, tinha que fechar os portões e colocar cola no cadeado dos portões das escolas para ninguém entrar, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que sim, a gente deveria fazer. Adaptando aí para o nosso contexto atual, mas teria que fazer isso. Outra coisa que eu penso, inspirada em alguns grupos de ativistas veganos e protetores de animais, fazer algumas performances, só que aí precisaria ser artista, né? Performances, né, na frente de Seduc, na Paulista, né? Teve uma performance, mas aí foi super artística, né? Lá no tempo do Temer, que eram uns caras assim vestidos de terno, assim, que nem zumbi, andando como zumbis, assim. Aí eles pegavam o livro assim escrito Constituição e rasgavam assim. Não sei se vocês lembram, foi fantástico. Depois eu compartilho. Eu conheci o professor Tonhão. Então, sim, né? Não sei se vocês lembram dessa performance. Foi em Brasília. Era um grupo enorme assim de pessoas assim maquiadas e de terno, assim com um livro, assim, escrito Constituição, e eles comiam assim o livro e rasgavam e andavam assim como zumbis, assim, sabe? Meu, sensacional. Se eu tiver em algum lugar, eu compartilho no grupo para vocês verem, né? Alguns grupos de ativistas veganos, eles pegam assim bonecos de animais e ficam parados em silêncio em frente a sei lá, na Paulista, em algum lugar, com aqueles bonecos simulando cadáveres, né, de animais assim, parados em silêncio. Sensacional, né? Então, coisas do tipo, né? Não sei. Eu sei que precisa de muita organização para fazer isso, né? Mas são ideias são coisas que me passam pela cabeça, né? Outra coisa que me passa muito pela cabeça, isso eu não sei, não faço a mínima ideia como fazer, mas uma espécie de uma resistência pacífica, né? Quer dizer, tipo assim, dentro da escola, isso, claro, precisaria ter coesão no grupo, né? Tipo assim, tem que fazer relatório não sei das quantas, preencher plataforma não sei do que, não vou fazer. Mas se você não fizer, vai acontecer. Não vamos fazer, ninguém fazer. Pacificamente, entendeu? Meio que friamente, assim, né? Isso aí. Desobediência civil. Isso, desobediência civil. Exatamente. Né? Então, tipo assim, vai acontecer o que mais? Não, nós vamos ficar quietos aqui, não vamos fazer. Sabe? Não sei, eu penso nessas coisas, que isso aí deve irritar demais, né? Quem tá estressado querendo fazer as coisas deve irritar aquele grupo de pessoas quietinhas, assim, ó, né? Não, a gente não vai fazer isso. Ponto final, acabou. Eu vou, né? Advertência, processo administrativo. Pode fazer. A gente não vai se mexer daqui. Alguma coisa tipo Gandhi, sabe? Sei lá, são ideias, coisas que me passam na cabeça. Obrigado, Elaine. Cana, 2 minutos. Só louvar aqui a nossa iniciativa de estar se reunindo aí para discutir no último dia de aula, último dia letivo, né, no estado, discutindo os problemas da educação, né? Isso é uma
demonstração de compromisso com a luta social, com a educação, com a emancipação humana. A gente deve continuar tendo esse tipo de conversa. Eu gostaria de a gente ter da gente trabalhar para ter essa conversa de forma mais ampliada também em janeiro, né? Vamos ver o que vai ser, o que nós vamos conseguir avançar, o que vai ter de mais retrocesso, o que nós vamos ter proposto, conseguido fazer. Mas independente, espero ver todos aqui no ato dia 17. E vamos para cima. Obrigado, Cana. Marcos, 2 minutos. Eu estou acho que todo mundo aqui acho que falou acertadamente, né? O Chico, concordo com ele, né? O Marx aí, citando o Marx com a proposta da ação, né? E eu acho que a gente precisa pensar de forma estratégica. Acho que nossa colega foi muito feliz na questão da desobediência civil, né? O único entrave são os não efetivos que sofrem assédio moral, né? De forma mais efetiva, né? Não que nós efetivos não soframos, né? Mas o pessoal fica mais refém das novas dinâmicas. Mas é isso, acho que é se mexer de maneira estratégica e tentar aí trazer, né, os professores, né, mais do que nunca para fortalecer os sindicatos, porque se estamos sofrendo retrocessos, né, igual o companheiro falou, 80% de uma determinada escola não foi reconduzido, né, e aí você tem uma régua ali, né, então muitos professores agora vão ficar refém da direção, né, então se você tiver um problema pessoal, já era. Então vamos para a luta. Obrigado, Marcos. Albert. Não, só saudar a reunião aí e também a oportunidade de estar de volta com vocês aí, que é meio que o que o Cana falou, né? A situação é grave demais para estar distante aí, né? Espero que a gente consiga trazer cada vez mais gente para a próxima. Legal, Albert. Gente, para concluir, agora eu garanto que é 2 minutos. Primeiro, eu acho que o Cana de fato pegou na veia as coisas. Isso demonstra que nós temos preocupação. Alguns aqui, eu, por exemplo, já estou aposentado, Cida, a Neuza, o Chico, né? Estamos já aposentados, não no aposento, mas aposentados, né? E a nossa preocupação significa porque nós temos solidariedade com o sofrimento alheio, com o sofrimento dos outros. Porque o papel do militante, do revolucionário, é fazer pontes, né? Para que, da mesma forma, quando chegamos aqui, os que nos antecederam fizeram pontes para nós passarmos, nós também temos que dar nossa contribuição para as gerações futuras que virão, para as gerações presentes e futuras que virão. Então, eu acho que esse é a grande declaração de amor à humanidade, é você ser sensível para com os outros e não apenas pensando só em você. Um abraço para todo mundo, parabéns e muita luta na veia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Fica tranquilo que eu não vou fazer